Transformando dados em cuidado humano. Bem-vindo ao Decodificando a Saúde. Leandro Rubio Faria passou 7 anos em residência médica, trabalhou no Dante Pazanese, no Samaritano, construiu um currículo em cardiologia intervencionista que a maioria dos médicos leva uma vida inteira para ter. E decidiu largar tudo, não para se aposentar, para fundar a Estar Bem. Hoje, presente em mais de 6 mil empresas e com projeção de 56 milhões de reais em faturamento para 2026. No caminho, uma pandemia, um projeto voluntário, uma mudança para o Canadá, uma aceleração e uma volta ao Brasil com a empresa reconstituída. Leandro, seja bem-vindo ao podcast Decodificando a Saúde. Obrigado, Ana. Obrigado, Will. Ó, os números atualizaram, hein? Opa, Já estamos em mais de 12 mil empresas, 1 milhão de vidas assistidas e já estamos passando essa meta financeira aí. Vamos ficar bem acima, graças a Deus. que sucesso! Parabéns, Obrigado. parabéns. E do meu lado, ele, o nosso CEO, o Will. Oi, pessoal, tudo bem? Muito bom estar todo mundo aqui. Obrigadão, Leandro, por aprovar vir aqui trocar essa ideia com a gente. Ana, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente fazendo esse podcast que para a gente é super importante. Antes da gente começar a entrar de fato na sua história, Leandro, a gente sempre faz uma pergunta aqui no início para o nosso convidado, que é para você, o que é decodificar a saúde? Para mim, decodificar a saúde nesse meu momento é conseguir focar no que o Elon Musk fala muito e tem como modelo mental, que é o First Principles. E First Principles é sempre fazer a pergunta: e por quê? Mas por quê? Mas por quê? Até você achar o primeiro princípio de tudo. Então, o Elon Musk fez muito nisso na SpaceX. Ele começou a entender o modelo de construção, de operação e de negócio das espaçonaves que saíam da atmosfera e começou a entender que todo aquele custo era realmente muito desperdiçado. Desde o desperdício total do dispositivo, que era destruído, né, as aeronaves ali e os foguetes, até de fato o custo do material. Então acho que decodificar a saúde é a gente ir sempre buscando o porquê do porquê, por que que o custo da saúde tá tão exorbitante? Por que que é um modelo que muitas vezes tem margem baixa? Por que que é tão caro? E a gente ir destrinchando esse porquê até a gente focar nesse first principle. Muitas vezes a gente fica nesse ecossistema de saúde acostumado com o que a gente herdou, né? Muitas vezes a gente entrou agora nesse mercado e a gente está herdando já uma estrutura que vem com esse problema há anos, há décadas no Brasil, na América do Norte, e a gente não entende o porquê. Então, se a gente decodificar, a gente consegue reestruturar, entender de fato aonde está o problema. É onde a gente foca muito na estar bem e colocando de fato ali o ser humano no centro. Muito bacana. E quando você começa a sua trajetória na medicina, ela é bem técnica e você segue no caminho da cardiologia, então acho, como médica, que não foi falta de vocação para a área médica, mas qual foi o momento em que você percebeu que a medicina que você estava praticando não era mais o lugar que você queria ou precisava estar? Não foi um momento, mas foi talvez uma fase em que eu percebi que tudo aquilo que eu sonhei e almejei não era algo que me encantava ou que de fato eu esperava como algo encantador. Então, eu com uns 33 anos, eu trabalhava num dos melhores hospitais do Brasil, aqui de São Paulo. Eu tinha 2 cadeiras executivas, eu tinha liderança ali de uma equipe de hemodinâmica, eu tinha liderança de toda a cadeira de cardiologia, ou seja, talvez eu estava num momento e num cenário que eu sempre sonhei chegar, que pouca gente chega, e de fato eu consegui ali alcançar muito jovem. E quando eu percebi que eu praticamente cheguei no topo daquele momento de uma carreira médica tão jovem, eu falei: "Pô, mas é isso? Assim, cadê outros desafios? Cadê aquela satisfação, aquela felicidade que eu imaginei que eu ia ter e não tenho?" E aí eu percebi que talvez, assim, pegando do ponto de vista financeiro, que eu ia ganhar muito mais dinheiro trabalhando
igual a um condenado, igual a um maluco, como a gente vê muitos médicos trabalhando. E aí eu comecei a perder aquele brilho, sabe? Aquele amor, aquela paixão. Eu falei, pô, legal, tô aqui, tô curtindo, sempre fiz um bom trabalho. Mas ali eu percebi que não era um lugar que eu ia ficar para sempre. E aí teve ali uma jornada espiritual, recebi um chamado de Deus para sair daquele momento e resolvi ter coragem, porque, cara, não é algo trivial que eu fiz. Eu Empreender tem que conheço ter vários amigos, coragem, assim, né? várias pessoas empreendedores de sucesso, né? O Thiago Ligori que veio aqui, o Vander da BIP, o Gui da Conexa, o Bruno que vendeu o notebook para. Mas, cara, nenhum deles teve uma carreira médica, assim, longa. Técnica, É técnica, né? né? Eu me formei em 2009, fiz 7 anos de residência, fiz 2 anos de MBA na GV. Cara, eu fui de fazer esse trade-off em 2023. Fiquei 13 anos com uma carreira médica bacana, 3 títulos de especialista, publiquei coisa. Cara, eu fiz o feijão com arroz para todo mundo. Então, assim, eu tenho autoridade para Uhum. fazer essa transição de carreira. E, cara, tem que ser muito maluco, velho, pra fazer um negócio desse, assim. É algo que não tem muito racional. Por isso que eu falo desse chamado de Deus, que foi algo que realmente me tirou da minha zona. E é onde eu sigo, né? A Bíblia fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aquele que os amam. E amar é obedecer. Eu obedeci aquele chamado, cara, e hoje eu vivo realmente um milagre, né? A minha empresa crescendo tanto para um cara que nunca mexeu com negócio, um médico assim, raiz, técnico, e ter uma empresa em hypergrowth, né? Uma das principais empresas de benefício de saúde mental do Brasil, é algo inacreditável. Então foi assim um momento que eu percebi que eu cheguei, digamos assim, no topo de uma montanha que eu imaginava que era inalcançável e só existia aquele topo. E eu olhei assim pro lado, para baixo, e falei, pô, é isso aqui? Acho que não tá fazendo mais sentido para mim. E aí eu fiz essa maluquice de largar tudo e começar uma nova jornada do zero. E o que veio, na verdade, dessa transição de cardiologia para o estar bem, que é algo, um benefício principalmente da parte da psique, que vê toda essa outra visão. Como que foi essa transição e da onde que veio esse insight para começar? Cara, acho que entre estar bem e minha carreira médica, teve a missão Covid. Então veio a pandemia, eu e o meu co-founder, que era um vizinho de prédio, um cara de tecnologia, construímos um website, marketplace ali, raiz, MVPzão, que conectava médicos voluntários com pessoas doentes com a Covid-19 e consulta online, telemedicina. Na época, o Bolsonaro tinha acabado de liberar lá a telemedicina e o negócio tomou uma proporção bizarra. A gente chegou a atender 350 mil pessoas em menos de um ano, em 88 países. E non-profit, né? Eu não ganhei nada de dinheiro com isso e tal, mas assim, foi o maior projeto no mundo do combate à Covid-19 por telemedicina. E eu falei, uau, esse mundo é muito doido, velho. Eu quero viver isso aqui, eu quero viver essa startup, essa tecnologia. Mas eu já vinha construindo, tá, galera? Então, assim, 2019, eu fui para Stanford, fiquei um tempo lá estudando inovação. Aí, 2018, eu tinha ido para o Vale com a Startse fazer uma missão Health para conhecer cases de empreendedores de Berkeley, de UCSF, que estavam empreendendo. Falei, cara, eu quero viver isso aqui. Então, assim, eu já vinha assim, construindo, já vinha mostrando um desejo. E a partir do momento que, cara, surgiu essa oportunidade da missão Covid, eu falei, "Puxa, eu quero viver isso." Mas foi difícil, porque eu tinha, cara, uma carreira sólida ali na medicina, pô, ganhando uma grana legal e vivendo bem. Aí tinha todo o status lá de ser, né, as empresas me levando para o mundo inteiro, Cleveland e Japão, pelas indústrias farmacêuticas, tinha uma vida bem bacana. Então foi difícil fazer essa movimentação. Mas no meio do caminho teve a missão Covid. E aí, da missão Covid, eu entrei na Starman, né? Entrei no começo no B2C, que foi difícil pra caramba, e fui ali, cara, fazendo uma lapidação do meu produto, encontrando meu PMF, né? Meu Product Market Fit, até entender que o caminho seria B2B, no modelo SaaS e focado em saúde mental e bem-estar cooperativo. Cara, uma coisa que me chama muita atenção na sua trajetória, eu acho que, antes de tudo, parabéns, Obrigado. porque exige uma coragem e uma determinação, realmente é um chamado. Uhum. E de onde vem essa sua disposição de não só contar suas vitórias, que é isso que você acabou de falar do B2C, de contar também o que na trajetória não deu tão certo, não foi tão linear, mas que hoje construiu provavelmente o que você é como ser humano e o líder que você é em frente a essa empresa que não para de crescer e não vai parar se Deus quiser. Cara, por isso que eu falo muito desse chamado, né? Porque a partir do momento que você entende a sua real identidade, você não tem vergonha, não tem medo de ser quem você é. Então eu vivi uma vida antes, né, como médico,
uma vida muito do mundo, do pecado, do orgulho, do dinheiro, do ego, né? Um pouco desse mundo médico, porque eu não sabia quem eu era, então eu precisava agradar os outros, né? Tinha raiz de rejeição, enfim, um monte de, né, de problemas ali que a grande maioria das pessoas também tem. A partir do momento que eu tive uma jornada de desenvolvimento emocional, e, cara, eu comecei a ir para um mundo que eu sempre rejeitei, que eu sempre odiei, que era o mundo de cristianismo, que era o mundo de coach, de mundo de terapia. Eu falei, cara, que terapia que pode ser coach aí, Paulo Vieira, né? Cara, eu comecei a entrar nesse mundo e fazer esses cursos e me desenvolver, eu comecei a entender quem realmente sou, e isso me deu tranquilidade e paz no espírito para falar das minhas vulnerabilidades, cara, dos meus erros. E eu falar das minhas vulnerabilidades acaba sendo um feedback muito legal que meus funcionários trazem para mim. Porque, cara, eu choro na frente do meu time, trazendo algum desafio, eu falo de erros que eu tenho e talvez e não é tanto intencional, mas eles veem verdade nisso. E esses aprendizados, cara, são o melhor ativo que eu tenho e o principal turning point para eu estar onde eu tô. Se não fosse esses desafios, esses desertos que eu vivi, eu apanhei, mas cara, a real não é só você passar por esse deserto e passar por esses momentos difíceis, mas é você ser imparável, velho. E É. é difícil me parar. Eu sou muito sinistro, assim, meu irmão. Eu sou resiliente pra cacete. Até um liderado meu falou assim: cara, pode cair um meteoro, meu irmão, aqui, você tá estável. Você não desespera, você mantém controle emocional. E aí eu vejo que foi minha jornada médica. Cara, eu trabalho pra caramba, por quê? Não se compara com o que eu já trabalhei na minha vida. Né? Os plantões, cara, eu fiz Dante Pazanese, maluquice aquilo, 5 anos, meu irmão. Foram, cara, acho que, sei lá, nos meus 2 anos de residente clínica de cardiologia clínica, eu fiz 2 de cardiologia clínica lá e depois 3 de hemodinâmica, eu já tinha feito 2 de clínica médica. Cara, de, sei lá, de 365 dias no ano, eu fiz 150 plantões quase, só no dente, sem ganhar nada, que fazia parte, sem falar os plantões que eu dava fora pra ganhar dinheiro. Então, meu irmão, era maluquice. Ah, tá passando mal, o problema é seu. Eu não vou faltar ao plantão. Eu não vou deixar de estar no pronto-socorro durante o dia, porque eu vou sobrecarregar meu time. Eu tava vivo ou morto, eu tava trabalhando. Então, assim, olha a mentalidade como, cara, o médico tem esse grande poder e não tem noção disso, sabe? Então, acho que trabalhar bastante, ser um bom resolvedor de problema, toda hora chega uma pessoa doente, você tem que resolver aquele problema, cara. Você tem que ser um problem solver 24/7. Você tem que ser muito estudioso, você tem que estar sempre atualizado, você tem que ser resiliente. Cara, eu tava aqui com vocês, fazendo esse podcast, do nada, tô de sobreaviso, liga ao hospital, doutor Leandro, tem um infarto com supra, tem um paciente em parada cardiorrespiratória aqui no PS, vem agora. Então eu saí aqui desse momento aqui, meu irmão, tinha que estar em 20 minutos no hospital, saindo igual um maluco, e no carro, no Bluetooth, já ligando, galera, vai preparando essa área de hemodinâmica, passa o eletro pra eu ver, já vou vendo o eletro, já tá, dá tal medicação. E chegava lá, fazia o CAT, às vezes o paciente vivia, às vezes morria, paciente de 35 anos, tinha que falar com a esposa de 35 anos com 2 filhos, que o cara morreu. Cara, eu vivi esses altos e baixos com frequência durante anos. Então isso vem preparando uma resiliência, um calo no corpo e, cara, jogar startup, não vou dizer que é piece of cake, é porque assim, cara, é pesado pra caramba aqui. Porque é muita porrada que eu tomo durante o dia, durante anos. Eu tô assim, 5 anos sem parar, porrada. Eu sei que lá no hospital, às vezes eu tinha esses problemas, mas eu não estando de sobreaviso, eu tava em paz. Aqui quase eu não tenho paz, é maluquice. Mas, cara, isso vem preparando muito médico, sabe? Isso não é só comigo, mas, cara, a grande maioria dos médicos passaram por essa jornada. Sim, mas esse querer, isso não se ensina, né? É, Isso é tá o na que eles gente. falam, né? Cris Junqueira fala muito isso, né? Você pode Exatamente. ensinar tudo, menos a pessoa querer. A fome, né? O Fome, isso pessoal aí. fala, quanto de fome você tem? E tem uma analogia que a gente faz que eu acho super legal dentro da empresa. Se você pega a cabeça do americano, mas o coração do brasileiro, você tem o melhor founder do mundo. É isso aí. Porque os caras são extremamente pragmáticos, mas, cara, tem alguém que é resiliente, toma porrada, vai pra cima, não desiste, etc. Daí a gente fala, às vezes é cabeça dura até demais, já tava na hora de pivotar ou você prestar um pouco mais atenção. Não, mas o cara tá lá, quantos É. anos batendo. Então você junta os dois, cara, você tem o melhor founder do O mundo. Henrique e o Pedro falam muito isso lá do Brex, né? Eu tava num evento lá no Brasil de Silicon Valley do Sim. ano passado, retrasado. E eles falaram isso, falaram, qual é a diferença de um funcionário americano e brasileiro e tal. Ele trouxe um pouquinho dessa visão. Realmente, o colaborador americano é um cara muito mais preparado, sabe, tecnicamente. Mas, cara, o brasileiro tem uma fome muito sinistra, entendeu? E aí, se você conseguir equilibrar,
E eu consegui adquirir um pouco disso nos 2 anos que eu fiquei no Canadá, lá pela Techstars. Então eu vivi muito da América do Norte, que eu fiquei o dia inteiro lá falando com incubadoras, com fundos de venture capital, trabalhando com essa galera que é muito mais pragmática, muito mais fria, técnica, calculista, não tem business, né, fechados de um ponto de vista relacional, que no Brasil, pô, tu é brother, já vai fechar Não, porque já vai. esquece, Lá é esquece. transacional total. E lá você acaba sendo um cara muito melhor no planejamento da organização. Eu consegui adquirir bastante dessas competências e habilidades, e hoje eu vejo que, putz, eu consegui ter uma combinação legal. Essa fome do latino, esse sangue aqui que a gente tem quente, com a frieza, planejamento e toda essa parte técnica aí do norte-americano, sabe? Baita experiência aí pra fora e ter essa vivência. E quando você estava no Canadá, você já estava focado em saúde mental ou foi lá que te deu, assim, qual foi o momento que você falou: "Cara, eu quero seguir por aqui"? Legal. Já estava focado em saúde mental no Canadá. Eu lembro, acho que já até falei outro podcast, mas eu nunca tive ali a oportunidade de falar pra Tati, né, da Vitude. Mas foi ali no evento dela que as coisas viraram. Porque eu estava, acho que no Vitude Summit, né, a Tati abriu o mercado, né, cara? Ela abriu o mato lá. Ela começou em 2017, tá, a Vitude, né, um grande case. E eu estava num evento dela em 2022, no Vitude Summit, e eu vi o tamanho que ela tava, sabe? Boticário, tá um monte de empresa legal. E eu, uau, que bacana, vamos ver o que que ela faz. E aí eu vi o que ela faz. Eu falei, cara, eu faço o que ela faz. Até mais, porque eu tenho médico, Uhum. nutricionista e tal. Né, do ponto de vista, assim, faço mais do ponto de vista de variedade de especialidade, né, médica. Falei, cara, se eu envelopar o meu produto, eu tenho esses mesmos componentes, mas eu envelopar e vender de uma forma diferente. Falar que eu sou uma empresa de saúde mental e bem-estar corporativo e tal. Eu lembro que eu estava no evento, que foi no Cubo, aqui do Itaú, e eu mandando mensagem para ela, assim, ó. Para ela não, comecei a mandar mensagem para 2 amigos meus. Um que estava na Claro e outro que estava na XP. Tipo, galera de executivo, people. E que eu já tinha falado da Starbem, como telemedicina e tal. Eles, acho que faz muito sentido, tem aqui no plano de saúde. Cara, eu falei, galera, eu tô com um programa aqui de saúde mental e bem-estar corporativo. Então, os caras, putz, faz sentido. Eu falei, caraca, aqui que tá o game. Então, ali foi o momento que eu comecei a jogar mais pra saúde mental, esse foi um ponto. O outro era algo que eu já vinha construindo na minha cabeça, obviamente, que foi a jornada de doença do paciente, porque muito tempo da minha vida eu peguei o paciente no fim da cascata inflamatória, que era o paciente com infarto agudo do miocárdio, eu estava resolvendo realmente ali a ponta do iceberg, mas tinha muita coisa ali debaixo do nível do mar que eu não estava enxergando. E um desses problemas é o transtorno de saúde mental, e muitos pacientes chegavam no pronto-socorro com um quadro de transtorno grave de ansiedade, transtorno do pânico, e a grande maioria não tinha nada cardiológico. Então eu falei, cara, aqui tem. Cara, eu acho que, pô, tem aqui realmente o topo do funil que tem muito problema, eu tô pegando só o fundo do funil aqui. E para finalizar, que deu checkmate, foi o case da minha esposa. A minha esposa, ela teve um transtorno de depressão pós-parto, gravíssimo. Cara, ela ficou 2 anos mal. E ela tinha momentos que ela ficava dias sem tomar banho. Cara, foi Uhum. bizarro. Teve ideação suicida. E a estar bem, sem esse envelopamento de saúde mental, mas eu já tinha psicólogo e psiquiatra, cuidou dela, tratou. Eu falei, cara, é muito grave isso aqui, sabe? Então, todos esses, como o Jobs fala, né? Falou, né? Do connecting the dots. Comecei a conectar esses pontos, e aí eu construí ali esse nosso modelo de saúde mental corporativa. E hoje você atua nas empresas com outras especialidades que não só psicologia, certo? Isso, a gente tem praticamente tudo. E seu top acaba sendo psicologia, nutrição e telemedicina clínico geral? Psicologia, 70% das consultas são de psicologia, mesmo sem eu forçar a psicologia. O pessoal entra no aplicativo, ele tem toda a jornada e ele vê um cardápio com todas as opções. É que como realmente a real demanda do mercado é por saúde mental, e como a saúde mental tem recorrência semanal, acaba tendo um volume muito grande. De segundo lugar, tem nutrição, e em terceiro lugar tem clínica médica, depois endócrino, dermato, gineco, porque 70% dos pacientes da Estabem são mulheres. E quando tem medicina na mulherada é endócrino, ginecologia, obstetrícia, né, e dermatologia. Essa sua distribuição, você acredita que isso revela alguma coisa sobre a saúde corporativa, de fato, que talvez a medicina tradicional não esteja vendo? Cara, eu concordo demais que hoje a medicina tradicional ela é muito reativa e ela
é muito focada no modelo tradicional de cuidado, sabe? Eu acho que a gente cria uma jornada de cuidado integral, contínua, uma linha de cuidado focada também, acho que em saúde mental, porque hoje muitas das demandas que tem é de saúde mental. Eu acho que o case que a gente constrói aqui nesse também e ver o que está acontecendo, de fato, no dia a dia das pessoas, porque a população que eu tenho, né, 1 milhão de pessoas ali com acesso a estar bem, é uma população de uma cidade, cara, né, maior, sei lá, maior que Franca, sei lá, Ribeirão, é a população desse estar bem. Então ali acontece o que acontece, né, numa amostra que pode refletir o Brasil. E a gente vê que a grande demanda é de saúde mental. E hoje, os planos de saúde operadora, elas não conseguem proporcionar uma qualidade e uma entrega de saúde mental, né, com psicologia e psiquiatria adequada. Porque isso gera sinistralidade, isso gera custo. Então acaba que demora, sei lá, hoje a jornada para uma pessoa que eu tenho um plano de saúde, quero passar no psicólogo do meu plano de saúde. É o jogo da Agência Nacional de Saúde Suplementar, da ANS, que é o quê? Passa no clínico geral para você falar que tem ansiedade. Então, é uma situação desconfortável. Falar, doutora, eu tô. Você tem que convencer a médica que você está realmente ansioso, para ela te dar um atestado, aí você subir é, pro plano de saúde te liberar um psicólogo. E aí acaba demorando, cara, 30 dias, assim, do momento inicial até você conseguir uma terapia. E, pô, isso só piora a jornada do paciente. Então, se a gente conseguir, de fato, melhorar eh, essa jornada de cuidado, a gente consegue entregar uma assistência melhor. E você tem aprimorado cada vez mais essa experiência, né, dentro dessa jornada que o paciente tem tido, né. E, por exemplo, como hoje você utiliza a inteligência artificial ou, automações que possam melhorar mesmo essa experiência que o paciente tem quando ele toca no teu produto, quando ele começa a caminhar dentro de tudo que você tem ali dentro. Eu vi que vocês estão usando para triagem psicológica, tem cardápio personalizado. Assim, como que hoje vocês usam? Como que você traduz isso para um cuidado de fato? E como na prática você está vendo esse impacto para o paciente? A gente tem 3 grandes produtos de IA na Starbem, estamos querendo outros. Um deles é o produto para NR1 das empresas, então a gente tem toda a parte da pesquisa com os colaboradores, relatório e plano de ação, tudo gerado por IA, uma jornada bem intuitiva. E aí, focando no usuário em si, a gente tem 2 grandes produtos que são o suporte emocional por inteligência artificial. A gente não tem psicólogo 24 horas por dia, então 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, a pessoa precisa de um cuidado, ela entra no chat e ali por texto, por enquanto, tá? Daqui a pouco a gente já tá indo para voz e que obviamente isso tudo gera custo, né? Fácil, a questão é custo. Então a gente consegue fazer essa interação do usuário com a IA e é isso que é o secret sauce, né? O molho aí, o segredo do molho ali da Starbem é que a gente tem todo um time de IA e um time acadêmico de psicologia para fazer essa curadoria da IA. Então, cara, a gente tem todos os prompts atrelado aos guidelines, às diretrizes. A gente tem semanalmente algumas amostras que a gente pega de interações do paciente com a IA e a gente consegue ver se a IA está de fato entregando a melhor jornada. A gente consegue fazer com que durante a jornada, ver que é um quadro grave, aquilo já drena direto para um profissional de saúde que está de stand-by, que está de plantão. Se é um caso com ideação suicida, a gente já ativa uma pessoa, a pessoa acorda na madruga para ajudar. E já tem todo um fluxo também com o sistema de saúde. E, obviamente, a pessoa consegue também agendar as terapias ali, tudo nesse fluxo intuitivo. Então, uma jornada é essa de terapia emocional. A outra jornada é de nutrição. Então, a gente consegue fazer um cardápio para a pessoa personalizada, também tudo por IA, com curadoria, um café da manhã, almoço, janta, consegue trocar alimentação, consegue entender o perfil da pessoa, qual a região do Brasil, se a pessoa gosta de macaxeira, de tapioca, se a pessoa gosta de um chá de chimas lá do sul, sabe? Então a pessoa consegue, isso que é o segredo, né, de fato, da gente conseguir entregar uma medicina de precisão. A gente entender o perfil do usuário, os desafios, e a gente entrega isso. E o nosso moonshot é criar, né, um AI Health Coach para fazer toda essa jornada, né, fora do app, por IA, que a gente consegue democratizar
ser proativo, conectar com wearables e pegar dados de saúde desse usuário e, quando necessário, obviamente, leva para o profissional de saúde. E com os dados todos apresentados para o RH. Então, o RH ele consegue ter todos os dados do colaborador e fazer a gestão do bem-estar do time. Cara, e é sensacional esse diferencial que você traz durante toda a sua fala, do olhar clínico sobre. Não é uma comoditização da IA, mas é sobre a perspectiva clínica, o que de fato vai gerar evidência clínica e impacto, né, nesse desfecho É, do esse acaba paciente. sendo um diferencial, assim, da Starbem, porque eu sou um- talvez um dos únicos founders ali de saúde mental que tem como fundador médico, cara, e eu sou raiz, assim, a gente tem um diretor médico, um cara brabíssimo, ele putz, ele foi CEO de grandes hospitais, então um cara que entende de gestão de pessoas, de pacientes. Aí eu tenho debaixo dele uma head de psicologia e uma head de nutrição. Eu tenho uma pessoa de qualidade, trouxe uma pessoa de qualidade, braba de hospital, para alinhar todos os. Cara, eu montei uma estrutura foda para essa jornada clínica. E eu, cara, eu, assim, não tem jeito, né, cara? Escorpião, dá beijo? Não, dá ferroada. Eu sou médico, cara, eu vou cuidar de paciente, eu gosto disso. Então, a gente tem todo esse carinho com o cuidado do paciente. A gente tem toda uma jornada de plano de carreira para os profissionais de saúde. Então a gente cuida dos nossos profissionais de saúde, coisa que o sistema está cada vez indo na outra direção, tratando os profissionais de saúde como commodity e descartáveis. Aqui na Starbem não. A gente acolhe, a gente tem plano de carreira com remuneração, com benefícios, com criação de comunidade. Cara, e a galera ama trampar aqui, assim, o turnover é muito baixo e a gente acredita que é criando esse ecossistema, essa cultura que a gente vai entregar o melhor cuidado para o nosso paciente. E como você está vendo principalmente essa organização? Você que tem um background tão forte em saúde, agora entrando em saúde ocupacional, entrando dentro das empresas, de como as empresas, na verdade, estão vendo o investimento, na verdade, né, não vamos falar de custo, o investimento em cima de saúde ocupacional, de formas, na verdade, de melhorar a qualidade de vida dos funcionários. Como que você está conseguindo ver isso de agora e principalmente com esse movimento wellness no mundo inteiro está É, acontecendo? esse awareness, né, esse conhecimento sobre saúde mental e bem-estar está muito hypado no Brasil. Então eu morei no Canadá e eu via que lá tem muito estigma ainda. Então aqui os estigmas estão bem menores e as pessoas estão abertas a conversar sobre isso e a se cuidarem. Eu vejo que ontem eu estava na Nestlé. Cara, o case que os caras têm lá é surreal. Por quê? Porque o time de gestão de benefícios conseguiu convencer e vender para o CEO da Nestlé que esse é um tema estratégico. Então, essa respondendo a tua pergunta eu tenho percebido que aqui no Brasil as empresas têm colocado a área de pessoas como estratégia da companhia, têm colocado a área de benefícios de saúde como algo estratégico, saúde mental, bem-estar. E isso faz com que esse tema e com que as ações, os investimentos aumentem ano após ano, tá? Hoje é difícil encontrar uma empresa que não esteja olhando para isso, tá? E olha que, pô, a gente tem mais de 12 mil empresas. A gente vê que, e sem falar as que a gente não tem, que a gente está ali conversando, todas estão ali com algum programa já implementado. E de alguma maneira no mercado de benefícios, hoje a gente tem como benefícios ali o VA e VR, e o Vale Transporte também. A gente tem plano de saúde, tem as academias, né? O Well Hub, Total Pass. E o meu mercado, esse tipo de benefício de saúde mental e bem-estar corporativo, tá entrando já numa categoria meio que obrigatória também, sabe? Então tá Uhum. muito bom isso, o nível de consciência, sabe? A barreira de entrada tá bem baixa, a gente já não é um benefício completo. Tem o lado bom e ruim, né? Mas assim, não é um benefício completamente novo que a gente tem que convencer o mercado. As pessoas já sabem que isso é importante e já está sendo algo já bem dissipado aí no mercado corporativo. Isso é muito poderoso, né, porque eu acho que de fato quando você olha para a saúde corporativa adotando essa posição, eu tenho fé que isso pode gerar uma mudança muito grande na cultura da sociedade em si, na forma que consome saúde, na forma que vê de fato a saúde e o bem-estar. Eu acho isso muito poderoso. E você passou muito tempo, algum tempo ali lá fora no Canadá, e você passou por vários ecossistemas de inovação, se aprimorando, estudando. O que que você
já viu lá fora, você tem visto lá fora de tendência para o mercado de saúde mental, que ainda não chegou aqui, que você acredita que pode estar aí nas próximas tendências dos próximos anos? Por incrível que pareça, a gente não está atrás. Então não tem muita coisa lá fora que a gente não esteja também vislumbrando aqui no Brasil, tá? Lá no Canadá, assim, vou pegar Canadá e USA, tá? Vamos pegar ali a América do Norte. Tem bastante empresa de saúde mental. Qual é o grande problema na América do Norte em relação à saúde mental online, digamos assim? Não existe um volume de profissionais suficiente para atender a galera. Então lá, a escassez, a falta de profissionais por população é ainda pior que aqui, tá? A proporção. E aí isso faz com que eles desenvolvam bastante soluções de IA, terapia por IA, tá? Então lá tem isso, coisa que aqui também, enfim, a gente tem desenvolvido, né? Apesar da gente acreditar que isso é um copiloto ali para o psicólogo, tal, a gente quer sempre colocar ali o profissional de saúde no centro. Mas entrando um pouquinho na jornada da, da América do Norte e de um evento que eu vou todo ano já há alguns anos, que é o Health, o HLTH, o HLTH, que é o Health lá em Vegas, que rola outubro, novembro, todo ano. Cara, lá eles falam muito da AI agêntica, né, do Agentic AI, nesse formato de AI Health Coach, de um coach por IA proativo no seu WhatsApp, no seu celular, pegando dados, principalmente de wearables. Então você vê dispositivos desde focado em sono, tem muita coisa, desde travesseiro, edredom, sua cama, que gela, aquece e vibra e consegue te dar relaxamento, até dispositivos, né, que você coloca na cabeça e consegue melhorar ali. Já tem dispositivos aprovados no FDA que melhoram os seus transtornos de saúde mental com ondas eletromagnéticas. Então a gente vê uma tendência muito forte de wearable, que aí os caras estão muito na frente da gente, né? A gente vê que hardware lá fora é realmente muito mais poderoso, mas a gente percebe que software aqui também tem uma tendência muito inovadora, tá? Que a gente não está para trás. Então, se eu puder resumir, AI agêntica em sintonia com os dispositivos vestíveis, né? Os wearables. Isso aí vai conseguir trazer dados para que o próprio ser humano, paciente, usuário, tenha um protagonismo. A gente vê, cara, a quantidade de gente com Oura Ring, com Whoop, eu tenho meu Apple Watch, que, cara, eu consigo gerenciar minha saúde, né? O meu sono, eu consigo. Cara, eu tava com o meu pai aí tem, sei lá, 2 semanas. Meu pai, pô, tô passando mal, tá? Meu pai já tem problema cardíaco. E aí eu falei, cara, você tá com o teu Apple Watch? Tô. Eu falei, roda o eletro. Ele rodou em FA, em fibrilação atrial, arritmia. Aí eu, Nossa. caraca, velho. E aí fui pro hospital, fomos lá pro Samaritano, tal, cardioverteu. E aí eu falei, há quanto tempo você tá com esse FA? A gente, pô, não sabe. Então é fibrilação atrial aguda, recorrente, paroxística, blá, blá, blá. Falei, caraca, velho, vamos fazer o seguinte, pai. Me dá os relatórios prévios do seu Apple Watch. Cara, a gente entrou no Apple Watch. Como ele não fazia o eletro diariamente, mas eu conseguia ver pela frequência cardíaca dele. A frequência cardíaca dele sempre foi 60. Meu pai é beta bloqueado com bisoprolol. Então, meu pai sempre frequência cardíaca baixa. E aí, cara, nas últimas 24 horas, a frequência cardíaca dele subiu para 90. Falei, putz, É foi aí. aqui. E a gente conseguiu pegar o histórico de 3 anos. Então, a gente descobriu que era uma FA aguda, tem menos chance de trombo, não precisa fazer um ecocardiograma transesofágico, não precisa tomar ali, né, com tanta ênfase um anticoagulante. Então, olha como os dispositivos, obviamente, bem usados, eu como cardiologista inovador, conhecendo tecnologia, consegui misturar tudo, mas, cara, isso dá um protagonismo e uma autogestão da tua saúde incrível. É incrível mesmo, e que relato, porque é realmente você palpar, né, o impacto. E isso que você falou é um drive muito importante, principalmente eu acho que para esses médicos que estão entrando no mercado. Porque hoje a gente tem uma fonte de dado inesgotável. E ele pode virar ruído se não bem interpretado. Você acredita que esses médicos, tanto que estão entrando no mercado agora, mas que estão até perdidos, né, de tanta inovação que a gente vê, eles vão ficar para trás ou eles vão ficar até invisíveis diante do sistema, se não entenderem de tecnologia como um todo, e aqui não só IA? Eu acho que vão virar commodity. E de alguma maneira vai sumir, né? Vai virar farinha, vai virar soja, vai virar um commodity. Então vou dar um exemplo um pouquinho assim de talvez de um profissional de saúde, vamos pegar talvez essa categoria de dentista,
tá? Um dentista raiz que não investiu no consultório. Cara, um puta dentista academicamente. Formação na USP Mão e. maravilhosa do cara. Oi? A mão é maravilhosa. Maravilhosa, o cara tá atualizado, mão maravilhosa, mas assim, é um cara que não investiu em rede social, não investiu no consultório, não investiu em habilidades dele. Cara, vai ser um dentista de plano de saúde, velho, raiz. Enquanto que o outro cara que às vezes nem tem tanta formação, incrível, uau, fez faculdade privada, tal, sem nenhuma eh, eh, chancela e pedigree, digamos assim, ele acaba, cara, investindo em rede social, investe em business, investe no escritório bacana, começa a aprender sobre, cara, Impressão 3D, tudo, a isso, parte. isso, Aham. isso, cara, isso, sobre retenção de cliente, né, patient experience e tal, cara, esse cara vai voar muito mais. Então eu vejo que a IA vai destacar, obviamente, tal, e vai nivelar a galera, a gente vê que é, a formação de médicos não está de uma maneira incrível, equiparada nas grandes escolas. Tem escolas e às vezes é uma galera que não está fazendo residência. Eu acho que a IA vai ajudar muito a nivelar as pessoas que estão com conhecimento um pouquinho abaixo naquelas que estão com conhecimento maior de medicina. Então, isso vai ajudar em condutas e tal. E a galera os profissionais de saúde que não estiverem utilizando a IA no seu dia a dia, cara, vão estar lá trabalhando no feijão com arroz, vai estar lá no interiorzão do Brasil, no PSF, na UPA e tal, tocando a vida. E tá tudo certo, a gente precisa de pessoas nessas posições, né? Mas é, se for algo intencional, bacana. Agora, se não for algo intencional, cara, aí o cara vai ter que realmente mudar um pouquinho o modelo ali de conhecimento, de trabalho, principalmente com a IA. Acho que é aquela coisa, existe espaço para desenvolvimento, basta querer. Porque o conhecimento em si, o acesso, hoje está muito mais facilitado. Hoje você consegue praticamente aprender algo totalmente novo em pouquíssimo tempo usando inteligência artificial. Ela, na verdade, com todo as formas diferentes de você aprender, ele consegue trazer. Como falou, o conhecimento está ali. Você precisa, na verdade, aprender a desenvolver, a utilizar isso da melhor forma possível para o seu dia a dia. Então, cara, concordo com gênero, número e grau, mas eu até dou esse adendo porque a gente, né, é ainda de algumas décadas diferentes. Então, a gente viu crescer a internet, tá vendo crescer a inteligência artificial, principalmente esses adolescentes, crianças, eles estão vindo para o mercado já com esse conhecimento de IA, mas ao mesmo tempo você tira esse protagonismo um pouco da parte passiva. Você precisa ir atrás do conhecimento, você precisa buscar, porque realmente tá tudo hoje ultra automatizado, tá tudo hoje ultra fácil de você conseguir, e aí entra naquela questão que a gente estava discutindo antes, a fome. Cara, do quanto você quer que realmente aquilo seja desenvolvido ou não. E eu acho que isso que eu acho que vai mudar principalmente a qualidade dos profissionais. Cara, o quanto você quer se desenvolver, porque as informações estão aí. Cara, eu vejo de uma maneira bem pragmática uma abordagem híbrida. Você tem que ser high-tech, high-touch, aquilo que o pessoal já fala há bastante tempo. Então, numa era onde as pessoas estão muito digitais, você ter um olhar humanizado, você olhar no olho da pessoa, você tocar, você realmente mostrar que se importa com o seu paciente, isso vai ser uma baita vantagem. Você ter uma, digamos assim, people skill, uma habilidade com pessoas. Isso para todo mundo, tá? Mas vamos focar na medicina. Isso vai ser algo em destaque e em paralelo a gente sendo high-tech, por exemplo, trazendo a Open Evidence aqui, tá? Eu no Health conheci bastante Open Evidence, no comecinho eu tinha um acesso aqui, acho que tirar depois eu consegui pegar um acesso lá de fora, e eu uso até hoje, que eu tenho alguns pacientes. Isso me ajuda a me manter atualizado, apesar de eu não estar na prática todo dia. Isso me ajuda também a ter uma visão quase que 360 graus da saúde integral do paciente. Então, pô, pegar ali diretrizes sobre doenças neurológicas, eu consigo ter uma avaliação bem completa do paciente através da IA. Então, isso me ajuda principalmente em conhecimento, cara. Acho que a IA ali, como uma Open Evidence ou a UpToDate, também está usando bastante coisa na IA, você consegue ter e aí adquirir esse volume bizarro de conhecimento, né, de papers que são publicados a cada minuto, que é impossível a gente absorver. Acho que a IA vai ajudar muito isso.
Estou falando de conhecimento, estou falando de agora operação, né? Todas as ferramentas de transcrição, de tomada de decisão ali, né, no dia a dia do operacional do sua clínica ou do seu modus operandi com o paciente, mas, cara, sem deixar de lado, não pode deixar de lado essa habilidade de você se conectar. E essa nova geração, por esse mundo digital que vive, né, a Karen Christen, que é a autoridade maior em saúde social do mundo, ela sempre está no South by Southwest, que é um evento que eu também vou todo ano, e, cara, ela mostra evidências que a população norte-americana hoje, 50% fazem terapia por IA. Então, o biggest use case, saiu de novo, o maior caso de uso da IA 2025, que saiu agora na Harvard Business Review 2026, é Companion Support, que é suporte emocional. Então, as pessoas usam a IA de maneira indiscriminada para suporte emocional. E ela trouxe também um dado que 15% dos adultos americanos hoje em dia, eles têm uma relação afetiva amorosa com a IA. Então já se relacionam com a IA. Isso é bizarro, cara, porque isso faz com que as pessoas não se conectem mais umas com as outras, as pessoas não consigam mais discordar, ter conversas difíceis, e aí isso acaba se distanciando, entendeu? Então essa galera mais jovem que tá no mundo digital, cara, não pode deixar de lado essa habilidade de se relacionar com o outro, ainda mais ainda na medicina, que não sei como é que vai ser o futuro, cara, mas você ter esse mindset é extremamente importante. Cara, e eu só lembro daquele filme Her. A gente tá falando de um filme de 2011, por aí, que Profetizou tudo, tá rolando. profetizou tudo. E, Leandro, você, não vou dizer que abriu mão, mas você deixou de impactar vidas individualmente para impactar vidas em escala. Como a sua definição de sucesso mudou daquele cara que entrou no Dante para hoje? Cara, fala a verdade pra mim, assim, sucesso hoje, por mais incrível que pareça, pra mim é eu estar bem casado, estar com a minha filha, eu estar em paz. O lugar que eu mais amo na minha vida e que mais me deixa feliz é estar eu, minha filha e minha mulher sentado no chão, brincando com os cachorros, eu desenhando com a minha filha, eu jogando tênis com a minha filha, né? Eu treino tênis com ela. Cara, isso pra mim é sucesso. Mas talvez porque hoje eu já tô num nível bem legal, assim, sabe? Do mundo empreendedor. Mas muitas vezes a gente corre atrás de dinheiro, de fama, de poder, de autoridade e tal. E, cara, muitas pessoas de sucesso que hoje eu conheço, que, pô, estão anos-luz na minha frente, basicamente eles veem que é tudo ilusão, né? O livro de Provérbios de Salomão fala, é tudo ilusão, cara. Então, assim, é legal ter grana, é legal você poder realmente impactar muitas vidas, mas isso pode destruir você através da sua vaidade, do seu orgulho. E foi quando o homem caiu lá em Gênesis, com orgulho, né? De querer ter aquele conhecimento incrível como Deus. E, cara, isso pode fazer você cair. Então, hoje, para mim, sucesso é, apesar, né? E mesmo tendo essa jornada incrível que eu tô tendo, graças a Deus, cara, eu tá ali fiel à minha esposa. Eu tá focada na minha família, focada na minha filha, ser um bom pai, todo dia botar minha filha para dormir. Não destruir a minha vida pessoal, meu casamento com mulheres e, cara, que se dane gastar e me achar metido, soberbo, por causa do que eu, de alguma maneira, do momento que eu estou, que eu não sou isso, eu estou assim. Eu entendo que eu vivo uma mordomia. Eu sou mordomo de tudo que Deus está me dando. E que se eu não andar nos princípios, ele vai tirar. Da mesma maneira que ele me deu, a partir do momento que eu comecei a caminhar com ele, ele vai tirar. Isso me faz ser vulnerável, me faz ser de alguma maneira, alguns momentos humilde, não estou dizendo que eu sou a pessoa mais humilde do mundo, mas me afastar daquele Leandro do passado. Então isso para mim é sucesso. Talvez não é algo tão trivial que as pessoas ouçam, mas é colocando de lado ali todo o ego, o orgulho e tal do business e trazer a essência. O que você falaria para o Leandro de 2020? O que eu falaria pro Leandro de 2020 é paciência. Ter paciência. Porque atalhos eu já não pegava. Eu nunca peguei atalho. Eu sempre. Mas, cara, a gente vive numa ansiedade de querer as coisas tão rápido, né, cara? E tudo tem processo. Você tem que, cara, ter calma, ter paciência, assim, aguarde o processo acontecer. Paciência não quer dizer que você vai ser lento, cara. Vai com tudo. Mas entenda que tudo tem o seu tempo. E as coisas vão acontecer
conforme a vontade ali de Deus na tua vida. E muitas vezes eu ficava, não, mas como assim, cara? Pô, eu não entendo por que que as coisas. E querendo forçar algo que ainda não estava preparado. E muitas vezes, se eu quisesse o que eu vivo hoje, o tamanho da empresa hoje, no Leandro de 2022, as coisas iam ser destruídas. Então, muitas vezes, a gente ter, cara, calma, paciência. E hoje, nesse mundo muito transacional, muito rápido, as coisas acontecem de uma maneira surreais, né? Aceleradas. A gente, cara, perdeu essa capacidade, entendeu? De aguardar o processo acontecer. E eu aprendi que, pô, a gente entender que, cara, eu tô com. Muitas vezes eu pensava, pô, você tá com quantos anos? Eu 30. 30, eu tenho 41. Eu falava, cara, já tô velho e tal. E eu entender, cara, que eu vou viver 120, 150 anos. Eu sou super saudável. Minha idade biológica é 30 e pouquinho. É, já foi 20. Esse mundo de startup me envelheceu alguns anos aqui, se dormiram mal e tal. Mas, cara, treino todo dia, como bem, cara, eu vou fundar mais umas 5 startups na minha vida. Vou parar com 80 anos, cara. Cara, e tenha paciência, né? Acho que as pessoas. É, Acho que com o tempo você vai adquirindo mais experiência e com mais experiência você vai entendendo exatamente isso, que o tempo, isso aí. principalmente, às vezes a gente faz o nosso melhor. Como dá, do jeito que dá, então Mas eu realmente. tô falando pra você é mais jovem que eu, você Sim. quer estar olhando, né? Eu falo, cara, paciência, vai ouvir, vai entrar no ouvido, você no outro. Porque você só vai, de fato, aprender quando você passar pelo processo, tá ligado? Muita gente aqui vai ouvir e vai falar, pô, legal, paciência, buchitagem e tal. Eu vou- Cara, às vezes muitas coisas vão acontecer só quando você sentir na pele e ver a jornada, fala, pô, tá tudo certo, cara. Vai dar certo. Mas faça o seu melhor, né? Todo dia. Até essa reflexão eu acho super legal, que é, cara, que bom que não deu certo aquela hora. Isso aí. A gente fala muito, a gente tá construindo a empresa, aí você fala, poxa, eu quero ter não sei quantos mil clientes, etc. Tá bom. Se de um dia pro outro vem esses 1000 clientes, você vai dar conta agora? Você tem estrutura pra conseguir aguentar essa porrada que vai vir? Então, eu gosto muito de pensar, principalmente nessa jornada, como muito preparo. Cara, você não vai conseguir, por exemplo, chegar no primeiro lugar, sendo que você tem toda uma trajetória até você chegar nesse primeiro lugar. Então, eu acredito muito, né, essa parte, cara. Deus vai preparando todo o caminho até você chegar onde você deve chegar lá na frente. Essa é a beleza da vida, cara. Essa história é muito linda da gente viver, sabe? Contar para os outros e entender de fato cada momento que você passou, quais foram os desafios, quais foram os aprendizados. Não foi um milagre de uma hora pra outra, não ganhou na loteria, cara. Uhum. Foi uma jornada, cara. E nessa jornada traz aprendizados, traz derrotas, traz vitórias. E você conseguir mostrar para as pessoas isso, né, de alguma maneira, com seu testemunho, ensinando, a gente compartilhando aqui, é legal porque torna isso palpável, o meu objetivo intangível. Quando eu fui para o Vale, lá em 2018, 19, com a Starts, para conhecer esse eu não queria conhecer nem conteúdo técnico. Cara, eu quero conhecer a história do Will e da Ana. Cara, como assim? Médico, biomédico? Como é que você fez essa transição? Eu comecei a pegar vários cases e aprender com os erros, com os acertos, entender histórias reais. Eu adoro ler biografia, sabe? E ali a gente consegue aprender muito, entendeu? Provavelmente com os erros ou com os acertos, ou você leu e não deu bola, depois você passa por aquilo, putz, cara, podia ter, né, pulado esse problema se eu tivesse aprendido. Eu acho que essa é a beleza da vida. Hoje, com essa idade, com tudo que aconteceu, quem são seus mentores? Cara, hoje eu tenho uma grande mentora em casa, que é minha esposa. Cara, ela é muito boa, assim, ela tem uma sabedoria sinistra, ela é uma fera de venda. Então ela traz uma cultura de venda muito grande pra mim, pra minha empresa. Eu tenho meu co-founder, cara, meu co-founder é um cara muito brabo. O cara tem, né, quase 50 anos, já fundou várias startups, tá? Um cara já passou por muitos dos problemas que a gente, apesar da Starbem ser uma das maiores empresas dele, mas é um cara que me ajuda muito como, né, conselheiro, ele é o presidente do conselho da Starbem, então ele traz muito isso. E, cara, eu tenho um cara que eu tenho muito carinho que, por falta de tempo, né, a gente não consegue estar tão próximo, mas é o Vander. O Vander da BIP me ajuda muito. Ele é um cara que desde o começo da Starbem, né, ele vem, assim, me dando algumas dicas. Ele até falava assim, pô, Lê, foca na medicina, cara, você tá bem pra cacete, o que que você vai entrar aqui? Cara, tá. Eu falava assim, meu irmão, vou te falar uma parada que você não vai entender nada. Deus me deu um chamado. Ele, pô, não, aí você tá entrando numa parada, vai aí e tal. E hoje ele vê, né, o crescimento assim, dele, ele fala, cara, que bacana. A gente tava a gente tava no Brazil Week lá em Nova York há algumas semanas. E aí, pô, a gente bateu mó papo e tal. Então, assim, a gente se encontra com frequência nos eventos e
Em alguns momentos ali eu sento com ele, bato um papo ali sobre os desafios que eu venho vivendo. Então, são esses mentores aí que eu tenho. Mas, né, óbvio, o maior de todos que eu tenho é na minha casa ali, é minha esposa maravilhosa. Boa, massa. Cara, eu acho que a gente está se encaminhando para o final e eu não tenho dúvidas que essa não é a sua última startup, você é imparável. Dito isto, para o Leandro do futuro, assim, como que você acredita ou qual vai ser a maior transformação na medicina brasileira que talvez pouca gente esteja vendo agora, que é um movimento que pode estar inicial ainda? Cara, eu acredito muito numa jornada de cuidado embebida nos nossos dispositivos, sacou? Eu acho que essa jornada agêntica que vai, cara, tá pegando os dados nossos no nosso espelho, na geladeira, tudo que a gente está interagindo com o celular, com os wearables, e trazendo ali um copilot pra gente, isso integrado no sistema de saúde, sabe? Talvez um sistema de saúde da Estar Bem, que vai estar conectado junto com o sistema de saúde público, que vai estar conectado com o sistema de saúde suplementar, que já vai ter acesso dentro dos hospitais. Então é toda essa integração, né, dos softwares e das plataformas dentro de um único lugar, com todas as APIs sendo consumidas. Eu acredito muito, né, nesse futuro. Cara, Brasil e USA, né? O Brasil é um copy and paste praticamente da América do Norte, do sistema de saúde suplementar, né? Não do sistema de saúde público. Eu acredito que esse é o futuro que eu enxergo como algo promissor. O quanto que isso vai se concretizar, cara, eu não sei, sacou? Eu acho que um dos grandes gargalos são os próprios profissionais de saúde. Eu estava com a CHRO, né, com a chefe de RH de um dos grandes hospitais, tal, escola, não vou trazer o nome, e ela falou assim pra mim, cara, o grande desafio, cara, de várias faculdades, tá? Esses são os maiores grupos de faculdade, né? Não preciso falar o nome. Cara, me chamam e falam assim, Leandro, você precisa compartilhar o seu case e ensinar a galera sobre inovação, sobre coragem, sobre vulnerabilidade. Porque os médicos são muito travados, medrosos e old school e engessados, e isso impossibilita o sistema a evoluir. O ecossistema não evolui, porque muitos dos grandes gestores são esses médicos que estão ali travados, sabe? Então a gente conseguir, de alguma maneira, mudar a mentalidade, cara. Por quê? Porque a mentalidade do médico é não errar, é não inovar, cara. Imagina, eu estava lá fazendo o procedimento, estava lá fazendo a cirurgia, e eu não podia tomar uma conduta ou fazer uma técnica que não fosse uma técnica que tivesse embasado em algum guideline. Eu tinha que seguir protocolo. Para mim foi muito difícil eh, essa, eh, essa mudança de comportamento e de hábito de arriscar, sabe? De rodar MVP, de pilotar, proof of concept direto, vamos testar. Era muito difícil, porque, cara, eu não posso errar, cara, eu tenho que fazer o feijão com arroz. Só que você empreender, você inovar, é você muitas vezes testar novas hipóteses e errar. E a galera tem essa mentalidade muito engessada. Então, a partir do momento, cara, que a gente muda essa mentalidade dos decisores, da galera que realmente influencia o mercado, a gente vai conseguir ter um desfecho final, uma consequência, que é o mercado de saúde transformado. E a galera pede pra mim, Lê, é só que falta tempo pra mim. Você fica, o Sim. parto que foi a gente agendar isso aqui, né? Semestres pra gente conseguir agendar, porque a agenda é muito corrida. Mas assim, eu sinto uma missão, um pouco de give back, tá ligado? Eu quero dar um give back pros médicos, os médicos manda mensagem pra mim no direct, amigos e galera que me conhece na rede social. Pô, cara, cara, como se fosse, né, um pozinho mágico e tudo vai mudar. Mas não é isso, cara. Você tem que mudar internamente o seu modelo de pensar para de fato as coisas acabarem acontecendo depois de um tempo. A gente infelizmente está chegando no final e a gente tem um quadro que se chama Prompt Final. São perguntas muito rápidas. Eu acho que até a primeira pergunta já ajuda esse profissional, que é qual é um livro que, para quem quer entrar nesse mundo de inovação, tecnologia, precisa ler? Cara, eu já li muito livro, mas um livro assim que eu recomendaria é um livro que eu tô lendo agora, que é o Outlier. Vocês já leram Outlier? Muito bom, né? Maravilhoso. Cara, eu não tinha lido, muito foda. Você é E um. obrigado. Tô tentando aí ser.
Porque ali começa a desfragmentar e a desconfigurar muito do que o médico acredita, que é o QI dele, só o conhecimento técnico. E o livro ele conta, né, diversos cases de pessoas, obviamente, né, tem que ter um nível mínimo ali de QI, mas entende que o ambiente que ela viveu e que vive, isso ajuda você a mudar. Eu saí daquele ambiente médico, que tem seus problemas, enfim, não tenho muito tempo aqui, não vou contar. Mas eu saí daquele ambiente, entrar no outro ambiente, já começou a mudar tudo que acontecia na minha vida. Eu comecei a aprender outras habilidades de venda, de relacionamento, de liderança. Então, a gente entender que eh, você investir tempo e dinheiro em outras aprendizagens, você aprender novas habilidades, cara, vai te tornar uma pessoa fora da curva, sabe, um outlier. Então eu recomendo muito esse livro, é um livro super fácil de ler, super acessível, gostoso de ler e, cara, e traz, assim, cases reais, né, de pessoas que foram outliers. Ele é sensacional mesmo. Hoje, qual a maior mentira que o mercado conta sobre IA na saúde? Cara, eu acho que uma grande mentira é que a IA por si só, de maneira independente, vai conseguir cuidar da saúde do indivíduo. Eu não acredito. Eu acho que a gente tem que, no momento que a gente está, a gente tem que ter o profissional de saúde, né, fazendo, digamos assim, uma curadoria e fazendo, cara, uma abordagem híbrida, porque, de fato, as pessoas acabam respondendo mais ao tratamento quando tem um, um direcionamento do profissional de saúde. Então, cara, ele olhar no olho, ele explicar. Acho que esse tipo de abordagem acaba agregando muito. Então, se você achar que a IA por si só vai conseguir criar toda a jornada de cuidado no momento atual com as pessoas, os pacientes, né, a população, ainda com nível ainda de confiança e interação baixo, você está completamente enganado. Como você não perde o lado humano no meio de dados, algoritmos, planilhas financeiras? Ah, mantendo o meu lado raiz médico. Meu lado raiz médico, cara. Aquele médico que cuidava da tiazinha lá no Dante, que pegava horas no busão e sabia que ela estava ali para aquele momento. Então, eh, eu não deixo de investir tempo em pessoas, em relacionamentos. Então, todos esses eventos que eu vou, você já viu, né, cara? Eu fico o dia inteiro me relacionando, conversando. Eu gosto de visitar cliente. Eu amo pessoas, cara. Então, assim, eu gosto Cara, eu vejo funcionário meu doente, eu cuido. Ontem foi Conta engraçado, aqui, cara. senta aqui, você conta. Ontem foi engraçado, cara. Uma funcionária minha, ai, Leandro, tô com meio que falta de ar, tô chiando. Cara, eu chamei ela pra uma salinha Dá no o esteto aí. escritório, não tinha esteto. Não tinha esteto, Pô, meu. que eu tenho que andar com Meti na as orelhas, bolsa, pô. meti as orelhas, né? Não, eu sou mais médica. Aí não atuo mais, cara, meti a orelha ali e comecei a ouvir ali o chiado, né? Inspiração. Eu falei, cara, isso aqui comecei a conectar, como é que tá tosse, cara, eu amo cuidar de pessoas. Então isso faz com que eu não perca a minha people skill, minha habilidade ali com pessoas, e isso ajuda muito, cara, na minha liderança com o meu time. E, obviamente, cara, fechar contrato, que o Brasil é o contrário do que a gente falou, né? Do Canadá. O Canadá é transacional, aqui é relacional. Se você for um cara bom de se conectar genuinamente com o mercado, cara, você vai As fechar. portas se abrem. Pra caraca. E para finalizar, uma palavra que define a saúde corporativa no Brasil. Cara, eu acredito que é estratégia. Eu botaria assim, estratégia. Tem que estar na estratégia. A saúde corporativa, a saúde mental. Se você colocar o bem-estar dos colaboradores como um pilar estratégico, dentre vários, né, que a empresa tem, você vai conseguir, no final das contas, ali, ter mais resultados financeiros, atingir as metas, mas através do como, né? O que eu acabei de falar, mas o como. Cara, você vai ter um time super engajado, um time, cara, feliz, produzindo, uma galera com pouco absenteísmo, dando pouco migué, com pouco presenteísmo, uma galera que de fato se sente pertencente, valorizado, um turnover baixo, porque acaba que as pessoas se demitem pouco e sua marca empregadora, o employer branding, acaba se fortalecendo muito no mercado. Então, acho que se colocar a saúde mental e o bem-estar corporativo na estratégia da companhia, pô, tá no board, tá na cadeira do C-level, você acaba tendo, cara, um resultado a médio prazo realmente incrível. Leandro, muito obrigada pela sua participação.
Eu acho que ensinou mais do que a gente esperava aqui hoje. Você veio de uma sala de hemodinâmica, você hoje lidera a saúde mental corporativa de várias companhias e mostrou pra gente justamente isso, que a saúde mental dentro de uma corporação, ela não é só um dado, ela não é algo um nice to have, e que isso de fato é gestão. Obrigada pela generosidade, e se esse podcast te tocou de alguma forma, compartilha ele. A gente está no YouTube, no Spotify. Não deixa de seguir a gente também, que isso é super importante pra gente. Muito obrigada mesmo, Leandro. Obrigado, galera. Espero aí que a gente possa colaborar bastante e obrigado pelo espaço aí. Parabéns pelo projeto, pela empresa. Estão arrebentando. Obrigado. E onde as pessoas podem te encontrar nas redes Legal. sociais? Bota no meu Instagram, @Dr. Leandro Rubio, Dr. DR Leandro Rubio, e no LinkedIn. Eu sou bem ativo, tô muito frequente nos dois, interajo, me chama no direct, vai ser bacana aí a gente poder bater um papo. Boa. Obrigado, pessoal. Obrigadão, meu irmão. Tamo junto. Cara, Obrigado. agradeço imensamente. Obrigado a todo mundo. Agradecer também a Oracle mais uma vez pelo espaço, por confiar no nosso trabalho e trazer um pouquinho de informação e saúde que a gente possa levar aí para dentro da sua casa. Obrigada para quem acompanhou a gente até aqui. Até o próximo episódio.